Slender Man e o horror que nasceu na internet. Ele é uma figura alta, sem rosto, e sempre vestindo um terno preto. Surgido como uma lenda urbana na internet, Slender Man se tornou um dos mitos mais assustadores da era digital. Com seu visual perturbador e histórias de desaparecimentos e controle mental, ele rapidamente ganhou fama em fóruns e vídeos, causando medo ao redor do mundo. Mas o que há por trás dessa lenda moderna? Se liga aí que vai ser foda! O Slender Man foi criado em 2009, no fórum online Sanfianfu, como parte de um concurso de manipulação de imagens. O usuário Eric Knudsen, sob o pseudônimo Vitor Surge, postou uma imagem perturbadora de uma figura alta, magra e sem rosto, vestida com um terno preto, cercada por crianças. Essa imagem, junto com a descrição de que ele sequestrava crianças e que sua presença causava medo e desespero, foi o ponto de partida para o mito. Diferente de outras lendas urbanas, o Slender Man não tem raízes em folclores antigos ou mitologias tradicionais, mas cresceu a partir da criatividade coletiva da internet. O sucesso imediato da história gerou um fenômeno viral, com outras pessoas criando contos, imagens e vídeos, expandindo o universo em torno da figura. O Slender Man é muitas vezes descrito como um ser paranormal, capaz de esticar seus braços, hipnotizar suas vítimas e aparecer em locais isolados, como florestas ou prédios abandonados. Essa capacidade de aparecer em qualquer lugar reforça a sensação de terror e impotência que ele causa. Com o tempo, o Slender Man ganhou popularidade fora da internet, sendo adaptado para jogos, filmes e séries. O jogo independente Slender The Eight Pages, lançado em 2012, foi um dos responsáveis por catapultar a figura ao mainstream, ao criar uma experiência de horror onde o jogador precisa evitar a presença constante e ameaçadora do Slender Man. Apesar de sua origem recente, o Slender Man se tornou um ícone moderno do horror, despertando tanto fascínio quanto medo, especialmente por sua capacidade de manipular e assombrar de forma psicológica. A lenda do Slender Man rapidamente se expandiu além de sua criação inicial em 2009, tomando vida própria na internet. A figura alta, sem rosto, com seus longos braços e aparência sobrenatural, capturou a imaginação coletiva, tornando-se uma das mais famosas lendas urbanas modernas. A partir do momento em que Eric Knudsen postou sua imagem manipulada e breve descrição, outros usuários de fóruns, especialmente os focados em histórias de terror, como o Creepypasta, começaram a contribuir para o mito, criando um vasto universo de histórias, avistamentos fictícios e teorias. Sites e comunidades online passaram a compartilhar contos e imagens relacionadas ao Slender Man, cada uma adicionando novas camadas à lenda. Vídeos amadores começaram a surgir no YouTube, com uma das séries mais famosas sendo o Joyride Hornets, um projeto de terror em estilo found footage, que narrava o envolvimento de um grupo de pessoas com o misterioso Slender Man. Essa série, com seu tom sombrio e atmosfera de terror psicológico, ajudou a popularizar ainda mais o personagem, atingindo milhões de visualizações e inspirando outras produções. Ao longo dos anos, a figura do Slender Man deixou de ser apenas uma história de terror de internet e passou a integrar a cultura popular. Surgiram jogos independentes, como o Slender The Eight Pages, que elevou o personagem ao status de ícone do horror. O jogo, que envolve o jogador sendo perseguido pela figura enquanto tenta coletar páginas em uma floresta escura, foi um sucesso instantâneo e ajudou a consolidar o Slender Man como um dos personagens mais aterrorizantes da internet. A expansão do mito também trouxe questionamentos sobre os efeitos da narrativa na vida real. Em 2014, o Slender Man foi associado a um incidente trágico, no qual duas adolescentes esfaquearam uma colega de classe, alegando que queriam agradar o Slender Man. O Slender Man é uma das figuras mais enigmáticas e aterrorizantes da cultura popular moderna. Sua aparência é tanto simples quanto perturbadora, uma figura extremamente alta e magra, com um terno preto formal, sem rosto, e braços anormalmente longos. Sua falta de expressão facial, sem olhos, boca ou nariz, é um dos fatores que mais causa desconforto, pois não há como decifrar suas intenções ou emoções. Algumas versões de sua imagem incluem tentáculos que se estendem de suas costas, dando-lhe uma aparência ainda mais sobrenatural e ameaçadora. O comportamento do Slender Man é envolto em mistério. Ele é descrito como um perseguidor silencioso, que raramente é visto diretamente por suas vítimas até ser tarde demais.
Suas principais presas são crianças e adolescentes, embora haja histórias em que adultos também caem sob sua influência. Ele costuma aparecer em florestas densas ou áreas remotas e isoladas, observando de longe. Uma de suas características mais aterrorizantes é que ele raramente faz qualquer movimento brusco ou agressivo, e em vez disso, sua simples presença provoca medo e paranoia crescente em suas vítimas. O Slenderman não só persegue suas presas, mas também exerce influência sobre suas mentes. Entre seus poderes mais sinistros está a habilidade de causar desorientação, paranoia e perda de memória. Muitas pessoas que alegam ter encontrado o Slenderman relatam sentir-se observadas, perdidas ou incapazes de recordar eventos com clareza. Ele pode manipular a realidade, o que faz com que suas vítimas tenham dificuldade em distinguir o que é real e o que é ilusão. Além disso, há relatos de que ele tem o poder de se mover entre dimensões ou teleportar-se, aparecendo de repente onde menos se espera. Outra característica de seu comportamento é sua capacidade de influenciar os pensamentos e ações das pessoas que ele assombra, levando-as à loucura ou fazendo com que cometam atos extremos. O Slenderman rapidamente se tornou um fenômeno da cultura popular após sua criação em 2009, e seu impacto se estendeu por várias mídias, incluindo jogos, filmes e séries web. Um dos maiores marcos na popularização dessa figura foi o lançamento do jogo O Slender The Eight Pages em 2012. O jogo, que se passa em uma floresta sombria, desafia o jogador a coletar 8 páginas espalhadas pelo mapa, tudo isso enquanto é perseguido pelo Slenderman. A atmosfera de terror, combinada com a presença implacável da criatura, trouxe uma experiência única de horror psicológico. A simplicidade do jogo, associada à sensação crescente de pavor, fez com que ele viralizasse nas redes, consolidando o Slenderman como um ícone do horror digital. Além dos jogos, o Slenderman também encontrou seu espaço na indústria cinematográfica e nas séries web. O filme O Slenderman, o 2018, foi um dos projetos mais notáveis, embora tenha recebido críticas mistas. O filme tentava trazer o mito das profundezas da internet para a tela grande, mas muitos críticos apontaram que ele falhou em capturar o medo abstrato e psicológico que a figura evoca nas mídias digitais. O terror do Slenderman reside muito mais na atmosfera e no que não é dito do que em qualquer manifestação direta de violência ou susto, e isso é algo difícil de traduzir para o cinema tradicional. Por outro lado, a série web O Joyride Hornets, que começou em 2009, foi muito mais bem-sucedida em expandir o mito do Slenderman de maneira eficaz. Joyride Hornets adotou um formato de estilo found footage, que se encaixa perfeitamente com a narrativa de um ser sobrenatural que espreita silenciosamente. A série ajudou a moldar a percepção do Slenderman, adicionando camadas de mistério e complexidade à sua lenda. Ao longo dos episódios, a trama entrelaça a paranoia, os desaparecimentos e a presença invisível do Slenderman, contribuindo para seu status cult. O Slenderman, que começou como uma criação fictícia em fóruns de internet, passou a ser tristemente associado a uma tragédia real em 2014. No estado de Wisconsin, Estados Unidos, 2 meninas de 12 anos atraíram uma colega de classe para uma floresta e a esfaquearam 19 vezes, deixando-a gravemente ferida. Quando foram questionadas pela polícia, as meninas alegaram que o crime foi cometido como um sacrifício para o Slenderman, na esperança de ganhar seu favor e se tornarem suas proxies ou agentes. Apesar da brutalidade do ataque, a vítima milagrosamente sobreviveu após conseguir rastejar até uma estrada, onde foi encontrada por um ciclista. Esse caso chocante levantou uma série de preocupações sobre o impacto do conteúdo da internet em jovens mentes. A lenda do Slenderman, que era amplamente vista como uma história de terror inofensiva e fictícia, de repente passou a ser examinada sob um prisma mais crítico. Psicólogos, educadores e pais começaram a questionar a influência que esses mitos de horror poderiam ter sobre crianças que talvez não consigam discernir completamente a diferença entre fantasia e realidade. Além disso, o incidente destacou o perigo das creepypastas, histórias de terror colaborativas publicadas em fóruns, muitas vezes sem qualquer controle editorial. Essas histórias, geralmente criadas para assustar e entreter, podem ter consequências não intencionais quando consumidas por pessoas emocionalmente vulneráveis ou suscetíveis à sugestão. O caso também gerou debate sobre a responsabilidade de plataformas de internet em moderar conteúdo potencialmente prejudicial.
Embora o Slender Man fosse originalmente um mito fictício, a maneira como sua história foi compartilhada e expandida criou uma atmosfera onde alguns jovens começaram a acreditar que ele era real. Isso gerou uma reflexão profunda sobre o poder da internet em moldar narrativas e influenciar comportamentos, especialmente entre os mais jovens. O Slender Man, criado em 2009 na internet, rapidamente se tornou um arquétipo moderno de nossos medos mais profundos e atemporais. Ele representa o medo do desconhecido, uma figura que surge nas sombras, sem um rosto, sem voz, mas com uma presença inescapável. Em um mundo cada vez mais conectado e digital, ele encarna a ideia de que algo sinistro pode estar à espreita, fora de nossa compreensão imediata, usando a própria rede que nos une para se manifestar. Esse monstro virtual, nascido nos fóruns de internet, evoca elementos presentes em mitos antigos, como o bicho-papão ou o homem do saco, criaturas que também aterrorizavam crianças, mas sob formas mais tangíveis. Assim como esses antigos terrores, o Slender Man se alimenta do medo do invisível e do incontrolável. Embora seja uma criação da era digital, ele traz consigo a essência de predadores arquetípicos que sempre habitaram o imaginário humano. Além disso, o Slender Man reflete o medo de se perder na vastidão do espaço digital. Suas vítimas são muitas vezes crianças ou jovens, que são retratados como vulneráveis à sua presença sinistra. Isso simboliza o perigo da internet para mentes suscetíveis, tornando-o uma figura que ressoa com ansiedades contemporâneas sobre segurança digital, privacidade e manipulação. Outro paralelo interessante entre o Slender Man e mitos antigos é sua natureza ambígua. Como muitas figuras arquetípicas de horror, sua motivação e origem são nebulosas. Ele não possui uma explicação clara, uma característica que torna seu terror ainda mais eficaz. Isso torna similar a criaturas como os espíritos errantes ou demônios antigos, que também eram temidos pela sua imprevisibilidade e pela falta de compreensão sobre seus objetivos. Se você gostou desse vídeo e deseja explorar mais conteúdo relacionado à mitologia, ao sobrenatural e a outros tópicos fascinantes, não hesite em se inscrever no canal. Deixe seus comentários abaixo com perguntas, sugestões ou compartilhe suas próprias histórias e experiências. Além disso, ative o sino de notificações dessa forma. Você nunca perderá um novo vídeo e estará sempre atualizado com nosso conteúdo.